falou que se nós insistir com essa reclamação, eles vão acabar fazendo um papel que nós vamos perder o ônibus. Foi simples assim que ele falou para você, ó, se vocês continuarem reclamando desse trajeto que eu estou fazendo, a prefeitura vai dar um jeito de terminar com esse transporte escolar, é isso? Sim, exato. Esse ano a situação se piorou. Esse ano estão negando a vir buscar a menina, dizendo que nós temos que buscar ela, sendo que eu sou a responsável por ela, deixar ela no ônibus e também buscar. Então eu não tenho como buscar a menina tão distante. Hoje o motorista já falou que ele tem ordens de não vir também de manhã se nós não parasse com isso, de insistir deles vir buscar a menina e trazer. Eu procurei o prefeito. Você procurou o prefeito? Procurei o prefeito, falei com ele, não me deu retorno, não disse que se vão fazer ou não vão fazer, disse que ele não estava nem aí por reportar, se ia para a internet ou se não. O prefeito falou que não estava preocupado com reportagem, com nada, ele falou isso para você? Falou para mim, que ele não estava preocupado com a mídia nenhuma, para ele tanto fazia. A reportagem Silvio Brasil e Lupa Notícias foi chamado no interior do município de Horizontina, Lajeado Seco. Aqui, os moradores estão enfrentando um problema difícil de ser solucionado. Crianças estão sendo deixadas a mais de 2 quilômetros da sua residência. No entanto, em algumas propriedades, o ônibus escolar deixa as crianças na frente de casa. Os moradores aqui estão indignados, já reivindicaram e acabaram até, de certa forma, sendo destratados por reclamar dessa situação. A reportagem Silvio Brasil e Lupa Notícias foi chamada e nós acompanhamos, como vocês estão vendo agora nessas imagens, acompanhamos um pouco do trajeto que faz o ônibus escolar. Em uma localidade bem próxima ao asfalto, ele deixa as crianças a quase 1 quilômetro de casa. O menino tem que pegar uma bicicleta para voltar para casa. Isso no dia de sol até que tudo bem, mas nos dias de chuva, nos dias de intempérie, como fica? Do local onde eu estou até onde o ônibus deixou as crianças, são quase 3 quilômetros que 2 crianças de 7 anos, apenas 7 anos, precisam caminhar. E o ônibus poderia passar por aqui e deixar as crianças em frente às residências, mas não faz. Ao invés desse problema ser resolvido, os moradores reclamam que são mal atendidos quando fazem a reivindicação. A reportagem seguiu o ônibus até alguns trajetos, como vocês estão vendo, e também fomos buscar alguma informação por parte da Secretaria de Educação. Este aluno, que prefere não se identificar por medo, recebeu um aviso nada agradável por parte do motorista do ônibus escolar. Na verdade, quase que uma ameaça. Nós vamos conversar com um aluno que utiliza o transporte escolar municipal aqui de Horizontina. Recentemente, o condutor do ônibus escolar chamou o aluno para conversar. O que ele disse para você? Ele me falou que se nós insistir com essa reclamação, eles vão acabar fazendo um papel que nós vamos perder o ônibus. Ele falou que papel é esse que vão fazer? Não chegou a falar o nome do papel, mas ele chegou, meio que explicar assim, que se nós continuar com a reclamação e ir atrás, eles vão conversar com os da prefeitura lá e vão fazer o papel, para nós perder mesmo. Foi simples assim que ele falou para você, ó, se vocês continuarem reclamando desse trajeto que eu estou fazendo, a prefeitura vai dar um jeito de terminar com esse transporte escolar, é isso? Sim, exato. E a hora que eu me virei, que eu não queria conversar com ele, né, não ficar olhando para ele também, me virei de costas, ele ficou reclamando lá na frente. E toda hora eu olhava assim no espelho, ele estava olhando lá para trás. O motorista ele é um funcionário público municipal e ele é comandado pela secretária de Educação e também pelo prefeito. Então ele, na verdade, não tem que expor opinião nenhuma. Quem decide isso é a Secretaria Municipal de Educação. Mas nós vamos falar com outras pessoas. Esta senhora, que também prefere não se identificar com medo de represálias, é avó de uma menina
de apenas 7 anos de idade, que também necessita utilizar o transporte escolar. Na ida para a escola, o ônibus passa em frente à sua residência para buscar a criança, mas na volta da escola, por volta do 12h15 da tarde, o ônibus deixa a criança a mais de 2 quilômetros de distância da residência. E pasmem, ela também já recebeu um aviso do motorista do ônibus escolar. Vocês vêm reclamando isso há muito tempo? Sim, desde que a menina vai frequentando a aula, todas as vezes que começa as aulas, cada ano teve um certo problema nesse sentido. Mas esse ano a situação se piorou. Esse ano estão negando a vir buscar a menina, dizendo que nós temos que buscar ela, sendo que eu sou a responsável por ela, deixar ela no ônibus e também buscar. E não tem como, eu não tenho condição, não tenho nada, sou eu só sozinha em casa e sou responsável por ela. Então eu não tenho como buscar a menina tão distante. E sendo que a estrada onde a menina vai tem condições e é um travessão que pode seguir reto, não é preciso fazer a volta. Pode seguir reto e ia beneficiar mais alunos nesse trajeto até o fim dessa linha. Bom, a senhora é avó e é responsável em deixar a menina no ônibus e buscar a menina do ônibus quando chegar da escola. A senhora não está conseguindo fazer isso porque são quase 3 quilômetros que a senhora teria que caminhar até o ponto onde o ônibus deixa a menina para poder pegá-la na volta da escola. De manhã eles vêm buscar ela aqui, mas estão ameaçando de também não querer mais vir buscar ela aqui. No período da manhã, o ônibus vem aqui e busca na porta de casa, mas para deixa a 3 km de distância. Exatamente. Esse é o caso, de tarde, principalmente de meio-dia, mas hoje o motorista já falou que ele tem ordens de não vir também de manhã se nós não parasse com isso, de insistir deles vir buscar a menina e trazer. Ele falou isso, que ele tem ordens de não vir mais buscar se vocês continuar fazendo essa reivindicação para que o ônibus escolar também venha no retorno da escola deixar a criança aqui próxima à casa. Exatamente, e o motivo que eles alegam é falta de tempo, que não há tempo hábil por causa que aí as crianças da tarde chegariam de tarde atrasadas na aula. Mas esse trajeto já faz tempo que está feito, então acho que não é esse o motivo. José Valderi da Silva, conhecido carinhosamente como Garcia, passou a residir recentemente no Lajeado Seco, interior de Horizontina. Ele é avô de uma menina com apenas 7 anos de idade, que também necessita utilizar o transporte escolar. Relatou que já buscou resolver a situação falando pessoalmente com o prefeito Jones Cunha, mas infelizmente sem sucesso. Ressaltou que ao dizer para o prefeito que chamaria a imprensa para a realização de uma matéria sobre o problema, o mesmo afirmou que não estava nem aí para reportagens nem órgãos de imprensa ou mídia, que para ele, prefeito, tanto fazia. Um trajeto difícil. A nossa reportagem acompanhou o ônibus, deixando umas crianças longe de casa, podendo passar e deixar as crianças no retorno da escola próxima à casa. Não faz isso, deixa no cruzamento, como é o caso que nós mostramos aqui já algumas imagens, estamos mostrando de novo. Depois o ônibus segue um trajeto bastante longe e deixa crianças com apenas 7 anos de idade, 7 anos, à mercê da própria sorte, caminhando quase 3 quilômetros para chegar em casa. Isso na volta da escola. Para ir à escola, o ônibus passa na frente da residência, pega as crianças e leva para a escola. Mas na volta não. Na volta deixa a 3 quilômetros, quase 3 quilômetros de distância aqui no Lajeado Seco. Uma situação bastante difícil, Garcia, e que os moradores vêm reclamando há muito tempo. Isso aí é uma situação que eu tô tendo conhecimento agora, né? Porque eu vinha morar há pouco tempo aqui, numa residência aqui. E quando eu fiquei sabendo dessa situação aí, né, fiquei abismado, porque como nós temos que ter o transporte escolar gratuito e não está tendo. Porque assim onde deixa as crianças, você mesmo viu, que não dá para admitir uma coisa dessa, né? Uma criança dessa hoje, a mochila dela pesa em torno de uns 20 quilos. Uma criança de 7 anos, como é que vai subir com uma mochila daquela num cerro lá como tu viu? Pode nem chegar a esse peso, 20 quilos, talvez menos, mas assim, para quem vai caminhar quase 3 quilômetros, o peso acaba se tornando realmente um problema, porque com a distância, o cansaço aumenta o peso sim. Pois é, daí cada vez é mais complicado, né? Sendo que aqui onde nós estamos, a minha neta ainda mora aí uns 100 e poucos metros adiante ainda, né? A minha netinha.
Que vem a pé também? Vem, vai ter que vir, né? O que vão fazer? Se eles não vão trazer aqui, tem que vir a pé. A tua neta tem quantos anos? Também tem a mesma idade, essa que está 7 anos. ali. São da mesma idade, 7 anos. Então assim, ó, não tem como nós admitir uma coisa assim, ó. Porque pode, não tem tempo, não sei o quê, mas vamos reajustar algumas coisas lá perto da cidade e aqui se fazer o transporte como é devido fazer. Porque eu sei que o motorista de repente, tenho pouco tempo. Tá, mas daí essas crianças que tem que pagar pelo pouco tempo que tem o motorista para levar outras crianças de volta para o colégio. E até porque se acontecer alguma coisa com uma dessas crianças, a responsabilidade é dos pais ou é dos avós, não vai ser do motorista, né? Pois é, isso que eu fico indignado, porque lá tem ali naquela subida ali, né, os carros descem meio ligeiro ali, tu viu ali, né, a gente encontrou um caminhão ali que bem perigoso, saltar uma pedra numa criança, imagina, aí tu não tem um adulto junto, né, é complicado, como é que nós vamos deixar umas crianças dessas numa situação que está agora? Então não tem como, nós temos que tentar fazer alguma coisa. Eu procurei o prefeito. Você procurou o prefeito? Procurei o prefeito, falei com ele, não me deu retorno, não disse que se vão fazer ou não vão fazer, disse que ele não estava nem aí por reportagem, se ia para a internet, assim não ia. O prefeito falou que não estava preocupado com reportagem, com nada, ele falou isso para você? Falou para mim, que ele não estava preocupado com a mídia nenhuma, para ele tanto fazia. E eu disse, então tá bom, né, fazer o quê? Se não dá, não dá. Procurei a Secretaria da Educação também, disseram que é lei que não tem o que fazer. Mas o que eu sei, a lei, eles não podem pegar aluno que está distante do colégio menos de 2 km. Não no interior. Interior daqui dá 7 km, 8 km tá no colégio. Aí eles vão deixar, porque a lei, eles vão deixar 2 km longe, todos os alunos 2 km longe. Não, então detalhe, peraí. Alguma coisa está errada aqui com relação à Secretaria de Educação, que nós vamos falar com a secretária, se ela estiver, ou com alguém que responda pela Secretaria de Educação, porque no período da manhã, para buscar as crianças, o ônibus passa aqui e pega as crianças. Né? Na volta do colégio, o ônibus deixa as crianças a quase 3 km de distância. Se ele pode passar aqui para pegar as crianças para o colégio, por que ele não pode também passar por aqui para deixar as crianças? Pois é isso que é a situação, Silvio. Né? E se ele subir e passar, cruzar aqui na frente das casas e fazer aqui é Lajeado Seco. Aqui é Lajeado Seco. E ele fizer a outra linha de lá, que ele atravessa ali, ele já deixa mais 2 crianças lá embaixo, aí depois ele sobe lá na subida onde vai lá para a secretária da Agricultura ali, né? Leva a criança, tem mais um morador para cima. Mas também, se nós vamos analisar a distância, também teria que deixar então lá no estradão todas essas crianças. Mas imagina, as crianças não podem pagar por um planejamento que de repente está sendo feito lá em 4 paredes. Nós temos que ver a realidade da comunidade, a realidade das pessoas. Né? Nós não podemos admitir que uma criança fique numa longura dessas. Se você mesmo subindo de carro ali, tu viu como é complicado. Né? A gente subiu ali, viu de perto como é que funciona. A gente estava lá para pegar essas crianças para mostrar que não dá não tem condições delas vir a pé. Não tem como. Realmente é muito arriscado. Nossa reportagem vai buscar falar com a secretária de Educação ou quem for responsável pela pasta e tentar entender o porquê dessa situação, porque na verdade quem corre risco são as crianças. Quase 3 quilômetros elas precisam caminhar para chegar até em casa na volta do colégio, porque o ônibus deixa no cruzamento e elas têm que vir a pé. O trajeto é muito longe, como nós já mostramos aqui, vamos mostrar de novo, mas a secretária ou quem responde pela pasta tem que dar uma explicação para a comunidade e resolver essa situação. Vamos ver se a gente consegue isso. Vamos ver se a secretária ou quem vai responder pela pasta vai falar com a nossa reportagem. A comunidade chama, a reportagem Lupa Notícias e Silvio Brasil atende. É uma preocupação. Se acontecer alguma coisa com uma criança dessa prefeitura, com certeza vai tentar se isentar, né? Com certeza, né? Não vão querer ter culpa de nada, mas como é que eu como sou avô, né? E a neta tem que ficar com nós ali. Como eles também, eles que tomam conta da neta, né? Que são avós também. E como é que tu vai descansar sabendo que a tua neta vai desembarcar lá numa longura dessa se tu não tá para ir buscar? Não tem quem busca. Bom, o que me espanta nisso é que você foi tentar falar com o prefeito, que é o Jones Cunha, tá? E o Jones Cunha disse para você que não está preocupado com matéria na imprensa, que não está preocupado com internet, não está preocupado com nada, com nenhum tipo de reportagem, é isso? Para mim ele disse sim que para ele tanto faz, se quiser ele não se preocupa com a mídia, não se preocupa com o que vai na internet, coisa, porque ele não está preocupado.
Olha só, hein? Não está preocupado com a mídia, não está preocupado com a imprensa, não está preocupado com os alunos, né? Mas vamos tentar saber com a secretária de Educação essa situação e se vai ser resolvida ou não, e nós vamos ficar acompanhando isso, porque as pessoas que concederam entrevista aqui, com exceção do Garcia, concederam a entrevista não aparecendo porque temem represálias e já foram avisadas. Eu nem quero usar a palavra ameaça, quero usar avisos, já foram avisados. Se continuarem reivindicando, poderão ficar sem um transporte. E aí é um caso para o Ministério Público, com certeza que os pais não vão deixar por menos, porque as crianças têm direito de ir e vir para a escola. Tem direito de ter o micro-ônibus ou a van escolar, o transporte escolar municipal levando e trazendo. Mas vamos saber com a secretária de Educação o que eles pretendem fazer com relação a esse problema. Agora, o prefeito dizer que não teme mídia nenhuma, que não teme reportagem, que não está preocupado com isso, bom, vamos ver. Vamos falar com a secretária para saber o que ela tem a dizer. Mais alguma coisa, Garcia? Não, eu agradeço muito, Silvio, tu ter vindo fazer isso aí, porque nós estamos muito preocupados. A gente não dorme de noite preocupado com essa situação. Porque como é que tu vai mandar que nem eu lá, manda minha neta pro colégio, não sei se ela vai voltar, não sabe se vão deixar no colégio, vou trazer, porque até isso já comentaram que não querem buscar lá embaixo, vai deixar no colégio. Então é complicado para nós, né? Isso aí, sabendo que os pais não têm como estar junto, nós avós estamos preocupados com isso, porque eu também tenho meu trabalho, eu não posso estar 24 horas disponível para isso, eu não tenho. Hoje eu fui lá porque nós tínhamos marcado isso aí, pude ir lá buscar, peguei ela lá embaixo, mas amanhã não posso, e daí? Hoje o Piá estava junto, tem 18 anos, até pode ajudá-las a trazer alguma coisa, né? Mas não é todo dia, ele 2 vezes por semana ele vem, 3 vezes não. Né? E daí como é que essas menininhas sozinhas desde lá até aqui, se tu viu a longura que é, né? Não é pouca coisa, e olha o cerro que tem que subir ali. Eu gostaria muito que o senhor prefeito, secretária, quem sabe, viesse ali subir esse cerro aí no hora de meio-dia, para eles verem como é difícil subir esse cerro ali, ainda mais uma criança com 7 anos. Muito bem, está feita a reclamação da comunidade aqui do Lajeado Seco, dos pais de alunos do Lajeado Seco, sobre essa situação referente ao transporte escolar municipal de Horizontina. O avô de uma dessas crianças que precisa caminhar quase 3 quilômetros a pé tem uma solução para esse problema. O avô, nós já falamos com ele, é o Garcia. Porque do local onde a neta dele mora, se o ônibus fizer um trajeto direto, ele vem sair aqui, bem próximo a esse entrocamento, que é o cruzamento de onde ele sobe para deixar mais crianças aí sim na propriedade. Garcia está aqui comigo novamente, ele que está trazendo a gente aqui. Chega aqui, Garcia. Muito bem, se o ônibus fizesse aquele trajeto lá de onde nós falamos, né, com os avós da criança e você também, se o ônibus faz daquele trajeto, é só uma volta que ele daria, encurtando a distância, saindo aqui nesse ponto, e daqui ele seguiria em direção à casa de outros alunos, economizaria tempo e distância. Com certeza, Silvio, se ele fosse vir passar reto, né, na frente das nossas casas lá, e vir fazer esse contorno aqui, ele não precisaria dar a volta, né, e desceria aqui já na descida, ele já deixa mais 2 crianças, como eu te mostrei ali. Exatamente, nesse trajeto tem mais 2 crianças que moram no trajeto, e ele acaba deixando as crianças aqui. Acaba deixando aqui no daqui, que eles têm que ir a pé. Uma criança daí vai, que nenhuma é pertinho aqui, mas a outra tu viu, lá em cima lá também é um baita pedaço para caminhar. É mais ou menos 1 quilômetro, eu acho. Né? Dá quase 1 quilômetro mais ou menos. Então, quer dizer, todo esse transtorno não precisaria ter, né, se fosse sentar e planejar, porque nós tem que ter um planejamento para que aconteça a coisa da melhor maneira possível. Agora você me contou que é o seguinte, gente, para você entender, tá? De onde mora a neta do Garcia, tá? Onde mora a netinha da outra senhora que falou com a nossa reportagem. Durante a manhã, quando é para ir para a escola, o ônibus passa lá na frente da casa dela e busca as crianças, tá? Também busca a sua na frente da sua casa.
ou não? Não, minha neta indo lá na casa da outra, lá, esperem lá. Esperem lá. Então vai na casa de uma das crianças, pega 2 crianças e ali ele retorna pelo mesmo caminho que veio, né, para buscar outras crianças. Se por acaso na volta da escola ele deixasse a neta do Garcia e também a neta da outra pessoa que falou com a nossa reportagem e fizesse o contorno, seguisse em frente, ele sairia aqui nesse ponto. Aqui nesse trajeto tem mais 2 crianças que precisam também ser levadas e trazidas da escola. Uma criança mora mais ou menos 200 metros de onde nós estamos, a outra não. A outra mora muito longe também, crianças pequenas que têm que caminhar. Ou seja, não é só uma situação, são várias situações de crianças que correm riscos pelo transporte escolar, não levá-las para casa na volta da escola. Mas na ida para a escola, será que ele para aqui também para buscar as crianças aqui? Provavelmente que sim, né? Ele para aqui para pegar, provavelmente aqui embaixo, lá em cima ele não vai, eu acho. Né? Lembrando que isso não é uma questão do motorista. O motorista está sendo mandado. O motorista é funcionário público municipal, obedece ordens. Então o motorista não tem nem que falar nada, né? Quem tem que falar é a secretária de educação. Mas aqui, ele chega aqui, né? Ele vai direto porque tem mais crianças que moram aqui. Tem uma situação bastante inusitada também, né, Garcia? Silvio, daí aqui ele pega, daí a primeira à direita ali, ele sobe de novo, daí tem acho que 3 moradores que ele vai, né? Inclusive a secretária da Agricultura mora, né, lá para cima também. A Neiva Ebrim? A dona Neiva. E leva, acho que é neto dela que leva também, passa na frente da casa. Aí ele sai da rua normal, ele entra, quantos quilômetros para levar? Dá em torno de uns 2 quilômetros também, mais ou menos. Né? Aí ele entra 2 quilômetros para levar alunos que fazem parte dos familiares da secretária. Sim, com certeza. E daí aí a situação não é a questão de ser de quem for, né? Mas por que lá pode, né? E daí aqui nessa situação não. E ele entrando lá depois, ele retorna depois? Retorna de volta, ele tem que voltar. Né? Não tem como passar direto, fazer um outro trajeto mais curto? Não, ele vai lá e tem que retornar porque não tem para onde ir depois de lá, ele tem que voltar. Você mostra pra gente esse trajeto? Com certeza, vamos lá olhar. Então vamos lá, vamos acompanhar então. Mostrar tudo para depois não dizer, não, mostrar algumas partes, não. Vamos fazer como é a situação das coisas e a gente não é contra, né, levar a criança de ninguém, seja quem for. Eu acho que mais direitos iguais para todos. Né? Claro, se pode entrar numa determinada localidade para deixar a criança na porta da casa, na volta do colégio, por que não pode fazer isso também nas outras crianças, que são crianças pequenas e que precisam caminhar quase 3 quilômetros ou 2 quilômetros que seja, ou 1 quilômetro que seja para chegar até em casa? Assim, ó, a gente já sabia daí que tem lugares que entram na propriedade buscar na casa, né? Que sai da rota para ir buscar. Mas tudo bem, não tem problema. Para mim, busque quem quiserem. A questão aqui, Garcia. Nós temos que estar bem servido também. Certo. A questão aqui não é fazer crítica a qualquer criança que é pega próxima à casa, não é. A questão aqui é que crianças correm riscos porque são deixadas longe de casa. Né? Essa situação, essa nossa preocupação é essa, Silvio, não é a questão que nem tu viu aquele menino lá na entrada que eu te levei até na casa dele lá. Aquela hora que eu te mostrei, né, o gurizinho lá pegou uma bicicletinha velha e foi indo, mas dia de chuva, como é que essa criança vai? Lá são quantos quilômetros ou quantos metros da faixa do asfalto até a casa dele? Ela dá perto quase de 1 quilômetro também, o guri caminha. É longe também? É longe também, né? Então assim, cada situação que a gente está vendo que é complicado, nós temos que ter, acho que nem nós dizemos assim, eu tenho obrigação, eles também têm que ter obrigação, né? A gente tem os direitos, tem as obrigações, mas eles também têm que ter as obrigações deles, eu acho. Claro, e principalmente primar pela segurança das crianças quando são deixadas, né, na volta da escola. Vamos ver esse trajeto aqui então, Garcia, você vai mostrar para a nossa reportagem, porque a nossa intenção aqui é mostrar tudo o que acontece, tal qual como acontece. A reportagem Silvio Brasil Lupa Notícias prima pela verdade. Então vamos aqui com o Garcia para ele mostrar para a gente, nós vamos filmando o trajeto para mostrarmos a vocês e também depois podemos articular com a secretária de Educação ou a pessoa responsável pela pasta. Vamos lá então. Não vamos mostrar todo o trajeto porque foram 5 minutos e 14 segundos de gravação, partindo do ponto onde estávamos até o local onde o ônibus encerra seu roteiro, retornando para o centro de Horizontina.
ou seja, um local muito longe. Saindo do interior, a nossa reportagem se dirigiu para a Secretaria Municipal de Educação de Horizontina e nem precisa dizer que fomos recebidos de uma forma não muito gentil. Nossa reportagem veio até a Secretaria Municipal de Educação aqui de Horizontina falar com a secretária Janete. Mas assim que chegamos, infelizmente ela não quis gravar a entrevista, ela não deixou que gravássemos também a conversa dela, não quis que fizéssemos nenhuma imagem. Um pouco alterada, ela disse que está fazendo o que tem que ser feito e que se o ônibus na volta da escola não passa naquela localidade é porque o motorista tem um cronograma a seguir, que caso ele vá até a localidade deixar as crianças em casa, vai se atrasar para trazer de volta os alunos que estudam no período da tarde. Ela disse que isso ela já comunicou ao Conselho Tutelar, já comunicou ao Ministério Público, que não daria entrevista para a nossa reportagem, mas salientou que o motorista não faz esse trajeto na volta da escola por questão de cronograma, questão de tempo. Caso ele faça isso, ele vai se atrasar para trazer outras crianças à escola no período da tarde. Ela se limitou a dizer apenas isso e não quis gravar nenhuma entrevista com a nossa reportagem. Nós tentamos, mas infelizmente não foi possível. A reportagem Silvio Brasil e o Lupa Notícias, após ouvir os avós das crianças e mostrar também a situação, buscou falar com a Secretaria de Educação e não foi autorizado e foi negado inclusive entrevista, não foi autorizado a fazer imagens e a resposta foi a mesma que deram aos pais, que não há tempo no retorno da escola passar pelo local e deixar as crianças com segurança próximo à casa. Diante disso, nós buscamos aqui o Conselho Tutelar, porque os pais também já trouxeram esse problema para o Conselho Tutelar, na qual eu vou conversar com o Carlos Amadori, que é conselheiro tutelar aqui do município de Horizontina. O Conselho Tutelar já tem conhecimento dessa situação e já enviou um ofício para a Secretaria de Educação, Amadori. Sim, Silvio, a gente fez após tomar o conhecimento, né, desse problema que os pais nos trouxeram, nós julgamos que a responsabilidade e a coordenação do transporte é da secretaria, né, e a gente juntou as informações que os pais nos trouxeram e fizemos então a informação para a secretaria que existia um suposto problema levantado por esses pais e que poderiam se juntar a outros, né, vizinhos ali com a mesma situação. A gente fez a informação e na data de hoje, pela manhã, eu tive um encontro por outro motivo e aí a professora Janete já aproveitou e deu o retorno. Que é a atual secretária de Educação, né? Isso, que responde no momento, né? Então ela me deu o retorno verbalmente que o horário pela manhã era possível ser feito e ao meio-dia não, por questões de tempo do transporte. Então a gente aguarda, né, que a orientação que a gente deu para os pais é que buscassem a secretaria e, se não conseguissem, a secretaria buscasse outros meios para conseguir o intento que eles julgam, né, justo para eles, e a gente aguarda que os pais nos procurem novamente ou a escola de algum aluno que esteja sendo prejudicado nos informe da falta escolar, né, para que aí então a gente tome as medidas normais, que aí é a informação ao Ministério Público a respeito de um problema que está havendo e que ainda não foi resolvido. Então a gente fez os trâmites inicialmente com a secretaria, porque gostaríamos que, se houvesse a possibilidade, houvesse um ajuste nisso, né? E pelo que está se sabendo, esse ajuste, esse acerto não está ocorrendo. Então possivelmente logo a gente teremos aí os pais nos procurando ou a escola nos informando que os alunos estão faltando e a gente então fará a informação oficial ao MP, que poderá eles estarem sabendo já ou não, né, a respeito dessa notícia.
Amadori, bom, você fala com relação, né, às crianças não estarem da escola, a questão da frequência, né? Podem faltar às aulas e isso compromete a frequência dos alunos. Mas com relação à segurança dessas crianças, porque não são alunos de 14, 15 anos, são crianças de 7 anos de idade. 7 anos que precisam caminhar mais de 2 quilômetros, quase 3, como eu coloquei na matéria, né, que foi contestado pela secretária. Ela perguntou se eu medi. Não medi, mas a gente foi lá, seguimos o ônibus, acompanhamos o trajeto, né, são mais de 2 quilômetros que as crianças de 7 anos com mochilas pesadas precisam caminhar. Dia de sol, o calor intenso. Dias de chuva, né, a lama, enfim, as crianças correm riscos. Pensando na integridade das crianças, Amadori, o que o Conselho Tutelar poderia fazer? Olha, a gente não tem como nós acompanharmos eles, né? Mas a gente sempre busca orientar os pais que façam o acompanhamento dos filhos. E parte dos motoristas que a gente conversa seguidamente com eles, dos motoristas, quando há alguma impossibilidade dos pais de apanhar os filhos e eles, ao invés de serem deixados na rodovia ou na estrada, enfim, em local que dias de chuva, enfim, ou que ele suspeite de algum risco, que eles não sejam deixados naqueles locais. Então, o próprio motorista desse caso me contatou hoje, desse caso que a gente está falando, que a orientação que ele recebeu é que se nos momentos que ele largue as crianças, né, nesse local mais afastado, na parte do meio-dia, que não tenha um responsável para apanhar, que ele não deixe a criança sozinha lá, que ele traga a criança de volta para que a gente dê o destino adequado para ela, que ela não fique sob algum tipo de risco, né, ou abandono, seja por parte dos pais ou seja por parte do transporte. Foi essa a informação que ele nos passou. Então a gente tem sempre a preocupação pelas crianças, porque nesses locais mais afastados, claro que elas ficam, algumas mais, outras menos, elas estão expostas a algum tipo de risco, né, pela função da situação geográfica onde eles moram, né. A reportagem não tentou falar com o motorista, nós seguimos o ônibus escolar no trajeto que ele faz, não tentamos falar porque não cabe ao motorista dizer alguma coisa, cabe à Secretaria de Educação ou ao próprio prefeito, né? Nós buscamos falar com a secretária de Educação, que não aceitou gravar a entrevista e mal, né, falou com a nossa reportagem, só disse que não há tempo, o cronograma não permite. Mas nós gravamos com um aluno, na qual nós mostramos essa gravação para o Amadori, onde ela relata, o aluno relata que o motorista disse que se continuarem reivindicando para que o ônibus passe naquela localidade, que será enviado um papel cancelando esse itinerário. Aí, no caso, as crianças ficariam totalmente prejudicadas por culpa da Secretaria de Educação. Eu desconheço, né, Silvia, essa informação, mas você está me trazendo agora isso, né? Eu imagino que eles não vão deixar as crianças sem transporte, né? Acho eu que, no meu entender, eles não podem fazer isso. Mas existe sempre o jogo ali para ajustar isso, né? Eu imagino que existe um desencontro até de informações. Eu imagino que se todos se reunirem e irem para o local lá, como você disse que foi lá e visualizou, acompanhou um deslocamento do ônibus, eu acho que eles encontrarão uma saída, alguma coisa vai ser feita para resolver esse problema. Mas eu imagino que o transporte não seja cancelado, isso talvez seja uma barganha, né, uma fala que surgiu, né, pode ser verdadeira ou não, mas que uma fala que surgiu com o intuito até de uma pressão para que seja resolvida as coisas, né? Mas eu imagino que se as partes aí, os pais, os responsáveis e a secretaria se reunir e for lá para o local e fizer uma simulação, alguma coisa assim, eles vão chegar a um acordo e todos chegarão de bem. Ou, em contrário disso, vai ser decidido via judicial, porque com certeza, pelo que a mãe nos procurou, se não houvesse a concordância de uma melhoria nesse transporte lá, eles iriam buscar a questão judicial, né? E a gente disse que ela buscasse as esferas, que ela julgasse cabível, porque é do interesse de todos que isso seja resolvido. Muito bem. Obrigado, Luiz Carlos Amadori, conselheiro tutelar do município de Horizontina, reportagem Silvio Brasil e Lupa Notícias, comunidade e educação. Este é o nosso compromisso.